A história da Bela Adormecida é um conto clássico que atravessou gerações. A história fala de uma princesa que, após ser amaldiçoada por uma fada malvada, cai em um sono profundo que dura 100 anos. Ela só pode ser despertada pelo beijo de um príncipe encantado. Você já sonhou em ser beijada pelo seu príncipe encantado? Ai, bom dia, Ju! Como que você tá? Tá se sentindo bem? O dia tá tão lindo hoje. Você já viu? Já olhou pro céu? Tá tua coisa mais linda, muito bem. Ai, agradeci também. Eu gosto desse meu ritual de realmente agradecer, sabe? Tipo, fechar os olhos, agradecer pelas coisas que eu tenho. E você? Você faz normalmente isso ou não? Faço. Eu pensei, pra dar uma animada aqui, eu preparei pra você algumas coisas que eu gosto. Então a gente tem o 43, esse aqui que é uma invenção da Zezé, e esse que é uma vodka com limão, que é bem forte. Que bacana, né? É, Nossa. pra animar. E pra começar nesse? Cheers! Eu gosto de fazer assim, é um ritual mesmo que eu faço de toda sexta-feira. Começar o dia assim, né? É. Pra acordar bem. Acordar bem. Sim. Bom, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Não, mas pode contar a verdade. O que que foi? O que é? É água com gás com limão, né? É. Gente, eu acho que se pegasse esse corte, eu acho que ia ser cancelado na internet. Ela é uma fake, gente. Essa menina não vive nada do que ela prega. Mas é que, na verdade, a minha vontade era realmente estar acordando com uma vodka Sim, com limão. sim. Mas já que você não bebe bebida alcoólica, eu falei, Um shotzinho matinal, né? vamos de produtividade. Sim, Vamos de justo. proatividade. Então, assim, água com limão. Esse Um daqui, detox, né? esse aqui que tô até um pouco preocupada. Nossa, que delícia. Delicinha, tá? Nossa, maravilhoso. Meu Deus. Real, eu amei. Pra Eu estimular juro que a eu gente. amei. É bom, né? Não, muito. E esse aqui, que na verdade é o meu preferido, esse realmente eu sou muito fã. Certo. É. Com a mistura dos três, não Uau. ficou uma experiência aqui. Nossa. O que você gosta de tomar quando você acorda, normalmente? Então, se eu te contar que a única coisa que eu tomo é água, tipo, na vida, assim. Primeira vez que eu provei um café. Calma, que me deu uma... E esse não tem nem açúcar, né? Porque Não, eu gosto de tomar sem açúcar. Ah, eu entendi. Eu percebi. Eu consegui sentir. Primeira vez na minha vida que eu tomei um café. Mas Eu sou muito estranha, gente. Às vezes eu tenho até vergonha de falar como assim. assim primeira vez na vida? É. Tipo, nunca provou? Nunca provei. Nunca Provou pela primeira vez primeira café vez. aqui. Fiz já plena. Eu acho que esse gosto nunca vai sair da minha boca. E eu deixei pra tomar por último, né? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Experiência única. Mas você nunca teve vontade? Então, vontade eu tive. Só que, olha isso. Eu provei café. Eu provei macarrão pela primeira vez quando eu tinha 18 anos. Qualquer tipo de macarrão. Eu até hoje, eu não gosto. Ai, gente, eu acho que as pessoas vão me odiar. Mas eu não gosto, tipo, de nenhum tipo de doce. Eu nunca provei brigadeiro, um doce de leite, uma Nutella. E não é porque, tipo assim, nossa, seus pais eles deviam ser, tipo assim, do mal. Não deixam você provar nada. Meus pais amam. Mas sabe, eu tocava e achava, gente, eu não vou conseguir comer isso. Tipo, desde pequena isso? Desde pequena. Tipo, isso era uma coisa da Júlia. Assim. Coisa completamente minha. Então, tipo, café é uma dessas coisas. Eu literalmente tomo água e suco. E não é porque eu só vai... Mas refrigerante todo eu provei. Não, mas refrigerante eu provei super mais velha, sabia? Coca-Cola, as coisas eu também... Mas é porque não tinha um hábito na minha casa. Também, na minha nunca teve. Então eu também nunca provei. Meu pai... Sabe o que eu acho? Acabou de cair uma ficha. Eu acho que meu pai ele era viciado em café. Tipo, viciado de ter uma máquina de Nespresso em cada cômodo do quarto. Eu sou viciada em café. Ele é completamente viciado. E ele desenvolveu a intolerância a café de tanto que ele tomou. Ele não pode tomar hoje café. Isso existe? Eu fico preocupada. Eu também não sabia. Mas quantos ele tomava por dia? Então, eu acho que lembra? com 7 copos, 7 xícarazinhas por dia. Então, isso aconteceu antes de ontem, na verdade. E eu, às vezes, faço isso. Acho melhor parar, então, né? Então, depois, ao longo do tempo, se ele tomar alguma coisa com cafeína, ele fica todo vermelho. Ele não pode mais. Tem noção? Tô chocada. E aí, talvez eu tenha visto isso e falei assim, então, não vou adquirir isso pra minha vida, mas eu queria. E ele toma o que hoje? Porque vocês são meio agitados. Vocês têm uma coisa assim... Tem uma coisa assim, tipo, diferente. Uma frequência, assim. Mas é uma frequência boa. Tipo, é gostosa, sabe? Tipo, Sim. presença de vocês, tipo... Ah. É gostosa. Então,
Na realidade, ele não conseguiu parar de tomar café. Ele toma café descafeinado, sem cafeína, né? Não sei qual é a diferença. Mas aí não agita. Aí não agita. Então, eu acho que é um problema genético, nossa agitação. Eu acho que é alguma coisa, uma alteração genética. Porque eu não acho muito normal. Não, né? Não. Não. Tipo não assim, meus pais... Eu já sou muito agitada. Já sou, tipo assim, não paro. Mas meus pais... Você não consegue ficar parada? Não. Não, nunca. Assim, e foi desde pequena, assim, tipo, Júlia na escola, você era agitada também. Eu acho que na realidade é muito sobre a cultura da minha casa. Tipo assim, só pra contextualizar, as pessoas talvez não saibam, né? Meu pai, ele dá um treinamento, a Sô fez, e esse treinamento, ele dura 70 horas. Quase que ininterrupto. Você dorme, tipo assim, 4 horas entre as noites. É muito desgastante. E meu pai, ele dá esse treinamento durante 4 dias, e no dia seguinte, ele está na academia treinando. Isso era uma dúvida minha, De inclusive, todo mundo. bastante, assim, tipo... Vocês voltam pra casa e tá bernam normal? pelos próximos 10 dias, não. Porque vocês falam com quantas pessoas? Lá tinham 10 mil e 16 mil ao redor do Brasil assistindo. Então, como que é essa coisa da troca de energia, entende? Você volta pra casa e a energia tá como? Tipo, a sua energia interna. Então, isso é algo muito difícil. Por quê? Porque, querendo ou não, quando você ama as pessoas, você acaba absorvendo a dor das pessoas. Quando você quer se conectar com as pessoas para ajudar as pessoas, querendo ou não, as dores delas, se você tem empatia... Porque tem muita gente que fala com as pessoas, só que não tem empatia. Pra sentir o que o outro sente, pra amar o que o outro ama, pra chorar com o que o outro tá chorando. E eu acho que um grande diferencial é você ter a capacidade de chorar com o que o outro chora, de amar o que o outro ama, de abraçar a dor das outras pessoas. Só que... overwhelming, às vezes? Às vezes, sobrecarrega, assim? Acho que sim, só que quando... Se fosse um propósito meu, se fosse uma missão minha que eu realizasse sozinha, eu acho que seria impossível. Mas sabe quando é algo que Deus falou, tipo assim, é uma missão de Deus que a gente executa, então Ele cuida. E é muito louco, porque por mais desgastante que possa ser, é como se a gente fosse literalmente blindado, sabe? Mas é óbvio que a gente tem que se proteger, tipo, a gente tem que se cuidar. Muitas vezes... Às vezes também selecionar, né? Aonde que você vai realmente... Entrar, se aprofundar dessa forma. Se for se aprofundar em tudo... Eu nunca falei isso pra literalmente ninguém, mas teve uma vez que eu encontrei tava fazendo... Vou me mudar, né? Eu casei, e aí eu tava na reforma, eu fui procurar papel de parede, uma loja. E aí chegou uma mulher chorando, e ela tava muito mal, tipo, atendente, tipo assim, do nada ela começou a desabafar com a gente, e eu falei assim, eu vou dar um abraço nela, e eu vou, tipo assim, sabe, cuidar dela. Na hora que eu dei um abraço nela, ela tava realmente muito mal. Eu lembro que eu comecei, durante o abraço, veio uma enxaqueca e uma dor tão forte em mim. E é realmente isso, sabe? Tipo assim, eu abracei ela, eu tentei cuidar da dor dela, mas eu não tava, tipo assim... Realmente você se entregou, né? Você se entrega. Então, realmente é muito perigoso quando você... Não perigoso, mas tem que ter muito cuidado na hora que você entrega. Mas é missão. É o que faz parte da missão. E essa missão, você descobriu sozinha, Ju? Ou você... Então... Foi ensinada desde nova? Então, eu acho que boa parte da minha missão é o legado dos meus pais. O legado que eles deixaram, aquilo que eu vi eles fazerem a vida inteira. A vida dos meus pais é pela missão. Sabe? Você sempre admirou isso, ver os seus pais? Sabe quando eu tava pensando nisso hoje? Eu nunca vi uma outra opção. Sabe? O que você vai fazer na vida? De profissão eu não sabia, mas eu sabia que a minha missão, ela estava entrelaçada com isso. E Deus, desde o início, desde os meus 12 anos, Deus fala sobre a minha missão não ser exatamente a mesma dos meus pais. Talvez seja a mesma missão, só que eu tô falando com pessoas diferentes, alcançando corações diferentes, sabe? Mas a missão é a mesma. A missão é a mesma. A gente olha, e meu coração, falando isso, é impossível não me emocionar, mas eu vejo principalmente a minha geração. Quantas pessoas ansiosas. A nossa geração é a geração mais ansiosa que existe. Elas procuram uma série de gatilhos, uma série de escapes para descontar a ansiedade que eles possuem. Ansiedade, depressão, completamente perdido. Se eu perguntar para qualquer pessoa da minha geração, eles não sabem a sua identidade. Você já teve ansiedade? Não, nunca tive nem ansiedade nem depressão. Eu acho que Deus realmente me livrou disso, mas eu acho que é o maior mal da nossa geração. Realmente são pessoas que não sabem quem são. E quando você não sabe a sua identidade, é impossível que você saiba o seu propósito. É impossível que você entenda o que é que você veio fazer na Terra. Se você não entende quem você é, não tem como você entender o resto da sua vida. Então, a geração ansiosa porque ela tem medo do futuro. Por quê? Porque quem não sabe a sua identidade vai estar o tempo inteiro preocupado sobre o que eu vou viver amanhã. Porque afinal, não sei nem quem eu sou. E quem não sabe aquilo que é, precisa ficar ouvindo
validações e elogios e sendo aprovado e sendo aceito pelas outras pessoas, porque se eu não sei as características a meu respeito, se eu não sei aquilo que eu sou, eu preciso ouvir de outras pessoas características sobre mim para que isso possa me definir. E é por isso que nós carecemos tanto da opinião, da validação das outras pessoas, porque dessa maneira, nesse contexto, quando eu escuto a validação das outras pessoas, quando eu escuto o elogio das outras pessoas, como eu não sei aquilo que eu sou, as características que me definem, eu preciso ouvir delas para entender quem eu sou, o meu valor. Você sempre se amou, Ju? Não, não mesmo. Eu tive um processo bem difícil. E foi daí que eu comecei a entender minha identidade. Eu tive um complexo de baixa estima, de inferioridade, de comparação muito sério. Eu não conseguia me olhar no espelho sem chorar. Você tem 21 agora. Eu tenho 21. Você tem a mesma idade. Sério? Aham. Eu comecei o meu complexo... Já tá com 21. Eu comecei o complexo, né? Acho que ele foi no período da pré-adolescência para adolescência. Foi tipo assim, dos 13 anos, quando começou valendo, até uns... na realidade, foi dos 12 até uns 15 anos. Que foi quando eu comecei... Eu me olhava no espelho e eu chorava. Eu chorava falando assim, eu nunca vou ser amada por ninguém, eu sou muito feia. Mas aconteceu alguma coisa pra você sentir isso? Não. Alguma frustração? Então, eu não consigo, talvez deve ter acontecido. Talvez, sabe? Você recebeu fora de... Não? Não, porque eu acho que eu sempre fui tão na minha, tão reservada, nunca recebi fora de ninguém. Mas também eu nunca dei em ambientes pra receber fora, ou coisas do tipo, né? Nunca dei em cima de ninguém. Sim. Mas, então quem não deu em cima não tem como levar fora. Não. Não tem como. Não mesmo. Por que nunca deu em cima? Ah, mas porque você não queria. Na realidade... Ou porque tinha vergonha? Não, isso é até polêmico. Porque eu sempre tive algo na minha cabeça de que... Nossa, eu vou ser muito... Enfim, vou falar algo que eu acredito que me trouxe até aqui. Eu acredito que existe um valor muito especial nas mulheres serem encontradas. E no homem pagar o preço pra conquistar ela. No homem se esforçar pra conquistar ela. No homem, sabe aquele negócio, aquele romance antigo que a nossa geração esqueceu? De o homem realmente se esforçar e falar assim, eu vou pagar o preço pra conquistar o seu coração. Eu vou pagar o preço pra falar, ei, eu quero estar com você. Então eu sempre acreditei nisso de a mulher ser conquistada, a mulher ser encontrada. Entendeu? Um diamante muito precioso, ele não tá numa vitrine sendo exposto para que todo mundo possa tocar, usar e pegar. Um diamante precioso, apenas poucas pessoas têm capacidade de acessá-lo. Então eu sempre entendi isso, que se meu valor é o valor de um diamante precioso, apenas poucas pessoas podem ter a capacidade de acessá-lo, de conquistá-lo, de tocá-lo. Então esse sempre foi, e é um pensamento muito fora da curva, mas esse sempre foi meu pensamento. Sempre foi. Sempre mas foi. Mesmo quando você tava com a autoestima baixa, você... Então... Mesmo você se sentindo assim, você falava, não, mas eu sou um diamante. Então, eu aprendi que eu era um diamante depois desse processo. Naquele momento eu não me sentia um diamante. Naquele momento eu me sentia um lixo. Naquele momento eu sentia que ninguém nunca ia me amar, que ninguém nunca ia me valorizar, que ninguém nunca ia gostar de mim. Eu olhava no espelho, eu já passei noites sem dormir, chorando, porque eu me odiava. E eu falava, não me odiava quem eu era, eu odiava a minha aparência, eu odiava olhar no espelho, enfim. E eu atribuía o meu valor, que é algo que... E eu acredito, Júlia, por que você acha que seus pais são maravilhosos? Você não lembra de nenhuma coisa que te fez passar por esse processo? Você comparava alguma coisa, talvez? Então, eu acho que é muito de Deus. Eu acho que Deus me permitiu passar por esse processo para que hoje eu possa ajudar pessoas que passam pela mesma coisa. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu não ia entender o que a minha geração sente. Eu não ia entender o porquê minha geração chora. Eu não ia entender o que passa pela mente da minha geração. E hoje nós vivemos uma geração de pessoas que acreditam que o valor delas está naquilo que elas têm. Na aparência, na estética, no dinheiro, na fama, na relevância. Depois acreditam que talvez o valor delas esteja naquilo que elas são capazes de fazer. Nos dons, nas habilidades, no currículo, no talento, na quantidade de dinheiro que ganhou, nas habilidades, na capacidade, de cantar, enfim. E pouquíssimas pessoas entendem que realmente o nosso valor não é por aquilo que eu tenho, esteticamente, fisicamente, monetariamente, por aquilo que eu faço, mas sim porque eu sou. Por quê? Porque as pessoas não sabem quem elas são. Como é que eu vou atribuir o meu valor se eu não sei quem eu sou? Como é que eu vou atribuir o meu valor à minha identidade se eu não sei a minha identidade? E foi esse processo que eu comecei a viver. De sair desse lugar de meu valor está na minha aparência, e se eu não... Minha aparência... Alguém te ajudou? Jesus me ajudou muito, muito, muito. Olha isso, eu lembro, isso é muito forte. Eu contei pouquíssimos lugares, mas eu lembro, tipo assim, eu com 14 anos, eu chorando, olhando no espelho, e eu falava, tipo assim, meu Deus, como eu sou feia. E eu escutava como se Jesus estivesse falando. Enquanto eu falava palavras ruins a meu respeito, Jesus falava palavras positivas a meu respeito.
E eu olhava no espelho e falava assim, meu Deus, mas tipo assim, eu nunca vou ser amada. Eu não vou dar certo. O que é que vai acontecer no meu futuro? Tipo, e meu sonho sempre foi casar. Sempre foi construir minha família. E eu olhava assim, caramba, eu acho que nunca nenhum homem vai acordar feliz de acordar do meu lado. Olha isso, os pensamentos que eu tinha. E eu lembro de olhar no espelho, enquanto eu falava essas palavras ruins a meu respeito, eu conseguia ouvir Jesus declarando as palavras opostas ao que eu estava falando. E nesse processo, né, nesse contexto, foi isso que me transformou. Eu olhava no espelho, eu me achava feia, mas eu falava, você é linda. Eu olhava no espelho, eu falava, eu não tenho valor, mas eu declarava mesmo aquilo que eu não acreditava. Eu falava aquilo que eu queria viver até que eu estivesse vivendo isso. Eu falasse aquilo que eu queria acreditar, que eu queria pensar, até que eu estivesse realmente pensando isso. E foi isso que mudou a minha vida. Eu sou apaixonada pelo poder da comunicação, porque a comunicação, ela determina aquilo que a gente vai viver, por mais que a gente nem esteja vivendo isso ainda. Depois que eu vivi esse processo, eu acho que quando eu tinha uns 15 anos, quando eu consegui me libertar desse complexo de inferioridade, e eu comecei a declarar o meu futuro que hoje eu vivo. Eu, desde os meus 14, 15 anos, eu declarava sobre o meu casamento. Que hoje, eu, com 21 anos, eu nunca namorei na vida. Ele foi meu primeiro namorado. Foi primeiro de todos. Namorado, primeiro de tudo. Primeiro beijo? Não foi o primeiro beijo, porque infelizmente eu, durante o caminho... Deu uma escorregadinha. Uma escorregadinha. Mas você achava que... Sim. O primeiro beijo sim, ia ser... Não, eu beijei... A única pessoa que eu beijei, eu falei, não, eu vou casar com essa pessoa. Só que aí... E daí o que aconteceu? Então, essa história é muito... Não boa, né? Ela é péssima, mas ela é interessante. É bem interessante. É bem interessante. Eu tinha 13 anos. E... esse menino, eu nunca tinha nada. Tipo, sabe? Eu falei assim, meu coração tá guardado. E eu já sempre tive essa cabeça. O único homem que vai acessar meu coração é o homem que conquistar ele. Sabe? Eu sou um diamante. Enfim, aí chegou um ser humano. Aquele ser humano que toda mulher... Sabe aquela experiência canônica que toda menina passa? Aquele menino que fala, promete o mundo e não entrega nada? Com certeza, passamos todas por isso. Nenhuma experiência individual. Foi essa experiência. E o menino prometeu tudo, eu nunca cheguei a namorar ele, graças a Deus. Prometeu um mundo. Prometeu o mundo! E não entregou nada. Lindo, maravilhoso. E naquele momento, depois que ele fez isso, eu peguei e falei, eu nunca mais vou me apaixonar por ninguém, eu nunca mais vou gostar de ninguém, até meu marido. Você terminou? Eu não terminei. Eu terminei o que não existia, né? Eu falei, então, eu não vou nunca mais falar com você nem te ver. E desde então, eu nunca mais vi ele. Eu tinha 13, 14 anos. Cancelou ele. Da existência. E aí, eu perdoei. Por quê? Porque muitas vezes, poder de perdão, aprendi isso. A gente repete. Enquanto eu não perdoei ele, eu não consegui me livrar das coisas que ele me causou. E se eu não tivesse perdoado ele, eu sei que eu nunca seria uma pessoa capaz de viver o relacionamento que hoje eu vivo. Que é maravilhoso. Então, e desde aquele dia, desde o dia que eu terminei, eu falei, Deus, pega meu coração, esconde ele tão fundo em você que absolutamente ninguém vai ter acesso além da pessoa certa. Para alguém conquistar meu coração, ele vai precisar ir até você, encontrar a chave certa que vai abrir meu coração. E como que foi esse encontro do príncipe? Então, e aí desde meus 13 anos até os meus 19 anos, eu não gostei de ninguém. Não beijei ninguém, não saí com ninguém, não falei com ninguém, nem conversava, não tinha contatinho com ninguém. Não deu xerico-tico, nada? Nada. Nada. Literalmente nada. Ai, porque eu às vezes já... Não... O que é isso? Nós estávamos xerico-tico nessa cidade. Nada, nunca. E foi muito... Eu conheci o meu marido no México. A gente era vizinho. Ele odiava a minha família. A gente não se conhecia. Ele conhecia pela internet. Nossa, que história, tá? A gente se conhecia pela nossa família, né? Se conhecia pela internet, só que eu não tinha a menor ideia de quem ele era. Eu sabia que ele era filho do César Filho. E ele sabia que eu era filha dos meus pais. E aí a gente era vizinho, a gente morava 5 minutos um do outro. Você já morou no México? Não, isso aqui em São Paulo. Isso aqui em São Paulo. Vou chegar no México, Mas a gente morava 5 minutos um do outro. Os pais dele sempre iam jantar na minha casa, mas eles nunca iam. Ele nunca ia. Por quê? A mãe dele fez o método CIS, o curso do meu pai. A mãe dele mudou completamente. Os filhos falaram, ela tá louca. Quem é esse Paulo Vieira? Quem é essa família que ela fala o tempo inteiro? Sabe, criou aquela repulsa, tipo assim, quero nem ouvir falar. E aí, aquelas deucidências, certo? Que a gente marcou uma viagem pro México e pros Estados Unidos, numa época. Quando na viagem, a gente descobre que a família do Luigi está fazendo a mesma viagem, nas mesmas datas, para os mesmos locais. Por completa coincidência. E aí, gente, que loucura. As famílias falaram assim, ok, então vamos fazer um jantar pra gente se conhecer. E a gente fez esse jantar. Nossa família chegou primeiro, sobrou um lugar na minha frente, foi onde ele sentou. A gente conversou por horas, a noite inteira. E sabe quando você fala, gente, eu sou a melhor amiga dele a vida inteira, a gente não sabe. A gente virou
muito, 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 muito amigos. Só que o Luigi, eu sou cristã. Mas já ficou afinzinha dele ou não? Zero. Sabe o que é? Nem ele, nem flerte, nem paquera, nem olhada, nada. Sério? Zero. Ele comigo e eu com ele. Tipo assim, amigos irmãos. Brothers. Pra sempre. Não, tamo junto pra vida. Nossa. Só que eu sou cristã. E o Luigi não era cristão. Ou seja, nossos princípios eram muito diferentes. Enquanto eu estava há 5 anos me guardando, falou assim, eu vou só ter qualquer coisa com meu marido. Ele tava, tipo assim, vivendo a vida doidado, entendeu? Você não é evangélico? Ele não era. Quando eu conheci ele não era cristão. Ele não conhecia, não sabia nem quem era Jesus, nada do tipo. Então... Ele era uma pessoa totalmente diferente, então. Não. Totalmente. Eu conheci ele antes. Eu não consigo relacionar as duas pessoas. Tipo, são duas pessoas São duas pessoas diferentes, que falam diferentes, que se vestem diferentes, que têm princípios diferentes, completamente diferentes. Então, por isso que nunca nem passou nada na minha cabeça. Nem na dele. Tipo assim, essa menina é crente. Tipo assim, eu nada crente. Só que, tipo assim, vamos ser grandes amigos, entendeu? Vamos ser grandes amigos. Tipo, ai, valeu. Valeu, tipo, brother. E ele foi pros Estados Unidos. Só pra ter noção, foi a primeira vez que eles nos conheceu. A gente se gostou tanto que eles foram pra nossa casa. E a gente ficou uma semana dormindo, tipo assim, na mesma casa. Todas as famílias, sabe? Tipo assim, virou realmente irmão. E sabe aquele sonho americano? De a gente foi pra todos os parques juntos, assistiu o show do Castelo. E todas as minhas amigas do Brasil falando assim, Júlia, você encontrou o seu marido. Eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo, ele não tem nada a ver comigo. Assim, as suas amigas? Minhas amigas, eu tenho um print delas falando, Júlia, é ele, você vai casar com ele. E aí minhas amigas falam assim, não, você tem que casar com ele. Eu não sei o que deu nelas, eu não sei. Visionárias. Visionárias. E eu respondi, vocês estão loucas. Gente, olha o menino, tipo, ele vai pra festa, eu nunca pisei numa festa na minha vida. Ele bebe, eu não sei nem que gosto tem álcool. Sabe, a gente era muito diferente. Não dá uma vontadezinha, não? Às vezes de, tipo, vem comigo, Ju. Se eu te falar, tipo, Ju, vem. Pra onde? Pra uma festa, sim? Pra beber tipo, um álcool, o quê? Não, álcool não precisa beber, não quer. Pra uma festa. Então, às vezes que eu fui nesse ambiente é muito louco. É como se algo no meu coração... Sabe quando você não se sente pertencente a um lugar? Eu fui uma vez pro aniversário, tipo, em 2021, de uma menina que foi numa boatinha. Uma amiga muito próxima, eu falei, eu vou honrar ela, eu fui. Eu não conseguia ficar 30 minutos. Eu olhava, sabe? É algo que... Tipo, é desconfortável, É desconfortável. Né? Sabe aquele ambiente que você tá e fala assim, caramba, eu não pertenço a esse lugar. É um pouco também da ansiedade social, né? Do negócio social. Eu acho que é muito a atmosfera do lugar, sabe? Sim. Enfim. E aí, mas volta a história do príncipe. E aí... Só que aí a gente voltou para o Brasil. Ele fez o curso do meu pai. Lá ele teve a primeira experiência dele com Deus. Nossa. E nesse processo ele começou a conhecer a Deus. Ele começou a me ligar, Ju, vamos pra igreja, eu quero conhecer mais. Enfim, ele começou esse processo devagarzinho. Um dia na igreja, um dia na festa, um dia bebendo, um dia lendo a Bíblia. Tipo, bebendo mesmo, entendeu? Ele era punk. E eu... Era punk. Punk. Ele era. Não tem nada a ver com o Luigi que o mundo conhece hoje. Nada a ver. E eu super, tipo assim, meu amigo. Tipo, éramos os melhores amigos. A gente era realmente irmão. E olha isso, ele entrou na minha faculdade antes da gente se conhecer. A gente faz a mesma faculdade, que é uma faculdade pequena, tipo, não é uma faculdade super conhecida. E a gente faz a mesma faculdade e a gente entrou antes de se conhecer. Você faz link? Faço link. E ele também, só que eu entrei um semestre antes dele. E enfim, e aí ele começou a conhecer a Deus. Até que essa história é de pirar. No Réveillon, certo? Ele teve Ele tava na praia, bêbado, com os amigos, em Riviera, praia aqui de São Paulo. E você tava em outro lugar? Não sei nem onde ele tava. A gente tava, tipo assim, ele tava na festa e eu tava, tipo, nos Estados Unidos, na igreja, virando na igreja. E os amigos foram, vamos pular onda e tal, nascer do sol do dia 1 de janeiro. E os amigos ficaram pulando e voltaram. E ele falou assim, eu quero ficar mais um tempo aqui. E ele fala que do nada, ele ficou sóbrio. Ele estava muito bêbado, ele ficou completamente sóbrio. Ele começou a falar, Deus... Algo começou a incomodar ele. Tô arrepiada. Algo começou a incomodar ele. Ele falou, Deus... Se você quiser, se você tem algum plano pra minha vida, se você quiser mudar a minha vida, muda nos próximos 15 dias. Eu te dou a minha vida e você tem 15 dias pra mudar a minha vida por completo. Eu tô aqui, que esse ano possa ser o ano que eu vá te conhecer. Se você tem um plano pra minha vida, eu quero que você se revele a mim como você nunca se revelou antes. Isso foi no dia 1 de janeiro. No dia 2 de janeiro, ele olhava pra festa que ele tava, pras bebidas que eles tinham, os amigos que ele sempre teve a vida inteira, e ele falava, esse não é mais meu lugar, o que eu te disse. E ele ficava, tipo assim, incomodadíssimo. Do nada. Luigi não se converteu. E conheceu Jesus onde? Na igreja? Não. Ele converteu só ele e Deus dentro de um mar. E aí Deus começou a falar com ele. E ele ligou, mãe, eu preciso que alguém venha me buscar aqui na praia, porque eu não quero mais ficar um dia aqui.
Mas como assim? São os melhores amigos. Você ama esse lugar, você quer passar o ano inteiro. Ele falou assim, eu não consigo mais ficar aqui. E ele fala que no caminho inteiro ele colocou um louvor no carro e ele foi chorando da praia até a casa dele. E ele entrou no quarto e Deus se revelou pra ele. Deus começou a falar com ele sozinho. Ele e Deus dentro de um quarto. E isso foi em janeiro. 6 meses se passaram. E nesses 6 meses ele começou a viver algo que eu nunca tinha visto ninguém viver. Ele foi completamente transformado. E a gente cada vez mais se aproximando, porque agora a gente tinha os mesmos princípios, a mesma vida, os mesmos comportamentos, os mesmos ciclos de amizade. Ele entrou pro meu ciclo de amizade. E quando você se viu apaixonada? Ele teve um sonho que ele falou, Júlia, eu sonhei que eu olhava pra você e falava, eu vou casar com você. Assim, a gente nunca tinha se beijado, pegado a mão, paquerado, nada. Antes eu era grandes amigos. Ele falou isso? Ele falou isso. Ele falou, eu tive um sonho que eu casava, que eu pedia pra casar com você. E você me puxava pra frente dos nossos amigos e falava, então, eu queria só falar que eu e o Luigi nós vamos casar. E o meu sonho terminou. E ele falou, eu tenho certeza que eu nunca vou encontrar nenhuma mulher como você. E eu tô disposto, eu sei que você... E eu falava, eu só quero namorar. Eu nunca quis casar, tipo, tão cedo. Falei, eu vou casar com 25 anos, 26, 27 anos, que ainda é cedo, mas não é tão cedo quanto 21. E aí ele falava, eu sei que você não quer ter nada agora, mas eu tô disposto a esperar 10 anos, 20 anos, se preciso, pra ter acesso ao seu coração. E eu sei que o seu coração... Então ele já tá apaixonado. Ele falou assim, Júlia, Deus falou, botou uma certeza no meu coração que eu tinha que investir todas as minhas fichas em você. E eu só tinha essa possibilidade. A minha única possibilidade era investir tudo que eu tinha em você. Tudo, tudo. E aí as coisas começaram a ficar muito bizarras. Não, bizarras. Olha isso. Tinha uma mulher que há, sei lá, 4 anos não falava comigo. E ela falou, Júlia, eu sonhei que você tava com... Que mulher? Uma mulher X, que é de Fortaleza, de onde eu sou. E ela mandou mensagem falando assim, Júlia, eu sonhei que você tava namorando com um menino. Esse menino, ele era moreno, ele era alto e você tava muito feliz com ele. E eu falei, legal, mas tipo... Não tô conversando nem namorando com ninguém. Ela, tá bom, mas tipo, guarda isso no seu coração. De noite eu fui pra igreja e eu postei um stories e marquei todo mundo que tava. No dia seguinte essa mulher fala, eu nunca vi esse Luigi César na minha vida. Eu não faço a menor ideia de que ele seja. Mas eu sonhei com esse menino sem nunca ter visto ele. E era ele que você tava namorando. Ai, eu tô toda aqui. Deus me falou que era ele. Eu falei assim, mas na época ele não conhecia Jesus. Eu falei assim, mas ele não conhece Jesus. Mas ele, tipo assim, não tem nada a ver comigo. Ela falou assim, não subestime aquilo que Deus vai fazer na vida dele pelos próximos meses. E no mês seguinte ele se converteu. Isso foi em dezembro. No mês seguinte ele se converteu. E ele começou a viver isso. Só pra ter noção, a gente chegava em, tipo assim, um lugar que tinha, tipo lá, 50 pessoas. Aí chegava um cara que era um cara de Deus e falava, eu não sei quem vocês dois são. Eu não sei se vocês se conhecem, mas Deus tá falando que vocês vão ter uma aliança juntos. Assim. Era assim. E eu ainda com meu coração fechado, falei assim, não, que história de aliança junto o quê? Esse menino, calma aí, que meu coração não pegou meu coração ainda não. E quando que pegou? Ele começou, olha isso. Isso é surreal. Eu ainda nem sabe quando você vive algo que você fala assim, gente, eu realmente vivi isso? Ele simplesmente, ele era meu vizinho, então ele começou a me dar carona. E ele ia me deixar em casa todos os dias. E quando ele parava em frente à minha casa, a gente nunca tinha se beijado. A gente não pegava na mão. Ele passava 2 horas se declarando pra mim, falando, Júlia, eu tô disposto a mergulhar no mar de chaves pra procurar a única chave certa que vai abrir seu coração. Eu tô disposto a fazer o que for. E ele, sabe aquele homem que, tipo assim... Você gostava? Hã? Você gostava? Sabe a primeira vez que ele fez isso? Tipo... Ai, daí a primeira vez você ficou um pouco... Na primeira vez que eu fiz isso, ele fez isso, né? Eu já sabia que ele tava interessado. E a primeira vez que ele se declarou assim, por horas, eu olhei pra ele e falei assim, boa sorte. Bati no bracinho dele e falei assim, keep going. Vai sair e bati a porta do carro. Nesse dia, ele fala que ele chegou na casa dele, chegou pra irmã dele e falou, a Júlia... Ele tava com medo, né? Eu era a melhor amiga dele. Ele falou assim, eu acabei de perder minha melhor amiga. Aí a Luma, que é a irmã dele, falou assim, como assim? Ele falou assim, a Júlia entendeu que não dá mais pra ser melhor amiga, mas eu vou ganhar uma esposa. E eu vou casar com a Júlia. A primeira vez, você tem noção? Luigi batalhador também, né? Gente, que é isso? Tapinha, tchau. Batalhador. No dia seguinte, que eu bati a porta do carro dele, foi me deixar em casa. Ele passou mais 2 horas falando. E com isso ele foi conquistando, e com isso ele foi pegando. Ele foi no boca a boca. Ele foi, E hoje a gente tá vivendo, né, aquilo que há quase 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, foi tudo que ele falou pra mim no carro, que ele iria fazer. E o primeiro beijo? Não foi uma coisa meio estranha? O primeiro beijo foi praticamente no dia que a gente começou a namorar. O primeiro beijo foi quando a gente começou a namorar, só pra ter noção. Mas como foi esse approach? Foi um negócio meio, tipo... Foi muito engraçado. Tá, é agora. Então, foi muito engraçado. Por quê? Porque eu falei, eu não vou beijar antes de namorar. Eu não sou a menina que você vai sair pegando e soltando, não vou. E aí, faltava 2 dias pra ele pedir namoro. Eu sabia que ele ia me pedir namoro naquele dia. E ele foi me deixar, e sabe quando ele vai dar um beijo
da bochecha, ele finge que errou o beijo. Daí foi E na hora que ele me deu o beijo, eu empurrei ele e falei assim, você nunca mais vai me beijar até você me pedir namoro. Aí 2 dias depois ele me pediu. Então foi isso, mas a gente era tão amigo, que foi algo muito natural. Tudo foi algo muito natural, porque a gente é melhores amigos num nível surreal. E é isso que torna a vida melhor, porque a gente na lua de mel. Sim, a gente se divertia tanto, a gente ria tanto, a gente ontem a gente tem crise de riso umas 3 vezes por dia, porque ele realmente, antes dele ser meu namorado, ele era meu melhor amigo. E se desse errado? O relacionamento? Então, é o risco, sempre existe o risco. E é realmente me relacionar com uma pessoa... Porque pra mim, 6 meses que eu comecei a conversar foi muito rápido. Eu achei que eu ia passar mais tempo conversando pra começar a namorar. Só que é muito louco, porque é como se eu... Sabe aquela certeza que você sabe, porque você sabe, porque você sabe? Era Deus que estava falando. Eu lembro que no dia que ele me pediu namoro, eu tava tomando banho, eu falei assim, Deus, e se, tipo assim, e se der errado? E se não for a pessoa certa? E Deus falou muito claro comigo. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, é uma dúvida sua. Porque eu já tipo assim, eu não tenho mais espaço pra você ter dúvida em questão ao que eu já te falei, ao que eu já confirmei, a paz que eu coloquei no seu coração. E vocês brigam? A gente nunca brigou em 3 anos de relacionamento. A gente teve, as discussões que a gente teve foram tão mínimas. Nenhuma desavença. As discussões que a gente teve, sabe aquelas discussões tipo, que... qual que é a desavença? Ele tem uma desavença, eu escuto a desavença e eu falo, amor, eu não concordo. E ele fala, sério, por que você não concorda? E eu explico que eu não concordo. E termina a briga assim. Que legal. A única briga que a gente teve, eu acho, sei lá, tem 2 anos, durou tipo 15 minutos e depois a gente tava abraçado bem. Então a gente realmente não briga. É muito surreal. Nosso relacionamento, eu falo, gente, nem... E não é como se fosse, é perfeito. Não, não é que é perfeito, mas é que, sabe, é muito estratégico. A comunicação é estratégica, a maneira que a gente fala é estratégica, a maneira que a gente cuida um do outro é estratégico. Então não é por acaso que nosso relacionamento é bom. Sabe, existem princípios que eu sigo, que ele segue para que nosso relacionamento seja da maneira que ele é. E eu sei que não é por acaso, é porque está no início. Não, é porque a gente segue princípios que vão levar um relacionamento a ser um relacionamento bem sucedido. É que eu acho que você também respeita muito os seus princípios. Então você leva pra mesa tudo aquilo que você acredita. Exatamente. E ponto final. E quando você tá alinhado com uma pessoa que tem os mesmos princípios que você, ele acredita naquilo que eu acredito. Ele chora por aquilo que eu choro, ele ama aquilo que eu amo. Não existe tipo, mas eu acredito nisso e você acredita nisso. Não. Nós estamos alinhados com a mesma visão, caminhando pro mesmo destino, com os mesmos princípios. Sim. E Ju, isso de você ter esses seus princípios muito seus, desde nova, você acha que talvez te afastou de muita gente? Eu acho que... De criar relações com as amigas. Eu acho que filtrou muito bem. Não me afastou, porque como eu sempre estive desde muito nova, eu só me conectei com pessoas que tinham esses princípios. Mas eu amo pensar dessa maneira, né? Eu amo essa frase que estar aliançado com as pessoas certas é tão poderoso quanto quebrar alianças com as pessoas erradas. Então, eu estar perto de pessoas certas é tão poderoso quanto eu entender. Se essa pessoa não tem meus princípios, tá tudo bem, eu vou quebrar essa aliança. Por quê? Porque é melhor estar perto de pessoas que são certas do que estar perto de pessoas que são erradas. E elas vão acabar interferindo no meu destino, acabar interferindo no meu futuro, acabar interferindo no meu propósito, acabar danificando a minha identidade. Então, estar perto das pessoas certas é tão poderoso quanto se afastar das pessoas que não são certas. Sim. Então, acho que filtrou muito. Muito bom. Muito bom. Tipo, muito bom. Eu vou te dar a caixinha dos sonhos. Você abre e escolhe um pra... Tá bom, lê. Qual foi a última vez que você chorou? Que pergunta boa. Eu acho que a última vez que eu chorei foi... Gente, difícil lembrar assim, né? Você chora muito? Então, eu antes era conhecida como uma pessoa mais... Eu chorava, tipo assim, uma vez no mês. Eu chorar era algo histórico, antes de conhecer o Luigi. Minhas amigas falavam que meu coração era de pedra, tipo assim, que eu era completamente inabalável. Até quando eu conheci o Luigi, existe um versículo que eu amo, que fala que Deus pega o nosso coração de pedra e transforma no coração de carne, transforma no coração humano. E eu sentia que muito... Parte do meu coração, ele tinha, sabe, se esfriado. E hoje eu só acho que eu sou a pessoa mais... já sei quando eu chorei, lembrei. Mas eu acho que eu sou uma pessoa extremamente humana e sensível, sabe? Hoje chorar pra mim não é algo difícil, como já foi. E eu amo isso, eu amo isso. A última vez que eu chorei foi assistindo o filme É Assim Que Acaba, sabe? O que lançou. Ai, sim, teve uma resposta dessa também. Sério? Eu não assisti. Ainda preciso não vou te dar spoiler.
Mas você vai ver no método CIS, ele é um método CIS, o filme é um método CIS. É sobre repetição de padrão. Eu coloco dentro? Repetição de padrão. É sobre repetição de padrão. Esse filme é inteiro, por isso que eu chorei, porque é muito... Ui, meu pai tem um microfone. Por isso que eu chorei, porque o filme é muito forte. Porque é sobre, não vou dar spoiler, né? Mas é sobre uma história de uma repetição de padrão, que é repetida de geração em geração. É até que uma pessoa decide quebrar com esse padrão. Até que uma pessoa fala assim, basta. Eu não vou deixar que as futuras gerações continuem repetindo esse erro. Essa repetição vai acabar na gente. Você já se viu repetindo o padrão? Já me vi repetindo o padrão. Qual? Por sinal, esse eu postei até... Não sei se você viu o vídeo que eu postei falando pros meus pais no casamento. Vi. Esse vídeo bateu 23 milhões de visualizações. E por quê? O vídeo inteiro foi sobre eu falando pra minha mãe que a partir de hoje eu não ia mais repetir o padrão, né? A maldição, que existe um negócio chamado maldição hereditária. Existe algo, por exemplo, que a sua mãe, o seu pai fez e inconscientemente, involuntariamente, você repete o mesmo padrão de comportamento, muitas vezes negativo, por gerações e gerações, até que uma geração quebre isso. E olha isso, as minhas tataravó por parte de mãe, ela tinha um relacionamento muito disfuncional com o marido dela, onde ela mandava e o marido, ele era tipo assim, ele não tinha liberdade, ele não era feliz. A minha bisavó, a mesma coisa. Ela era o chefe do lar e o marido não tinha voz dentro de casa. A minha avó, a mesma coisa. E a minha mãe, ela passou muitos anos. Esse acho que ela falou no Método CIS sobre isso. Falou. No Método CIS, ela fala muito bem, mas ela viveu esse processo de transformação justamente de eu não vou ser mais o que a minha mãe era, o que a minha bisavó era. E eu vou quebrar para que o meu casamento não seja destruído como o da minha mãe, da minha bisavó foi. E a minha mãe quebrou esse padrão. Quebrou? Eles iam se separar, né? Eles iam se separar, meu pai pediu o divórcio. E minha mãe, ela lutou pra quebrar esse padrão. Pra falar assim, eu vou me posicionar, eu vou me deixar ser a mulher que é cuidada. Minha mãe nunca se permitiu ser cuidada. Sabe a porta de mala do carro quando você vai viajar, que tem um monte de mala pesada? A minha mãe que colocava as malas pesadas no porta-mala. Minha mãe nunca deixou meu pai fazer nada. Nada. E meu pai, ele se enxergava, mas deixa eu cuidar de você. Deixa eu proteger você, sabe? Deixa eu amar você. E ela sempre se posicionando como, eu sou a mulher foda. Perfeita, não sou literalmente intocável, não adianta, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de homem, eu não preciso de nada, sabe? E isso foi machucando o casamento dos meus pais, porque imagina um homem que se sente literalmente anulado durante a vida inteira. E a minha mãe quebrou isso. E eu vivi com ela esse processo, sua filha mais velha, sua única menina, então eu vi quantas noites ela passou chorando, quantas vezes ela falou, filha, por favor, não faça o que eu faço. Você não sabe o quanto dói eu querer quebrar esse padrão e não conseguir. Você não sabe o quanto dói eu querer ser protegida, querer ser amada, mas não conseguir ser amada e ser cuidada. Sabe, essa necessidade de ser empoderada e não me permitir. Quantas vezes eu tô sofrendo e eu não tenho humildade suficiente pra deitar no colo do seu pai e falar assim, amor, cuida de mim. Amor, eu preciso do seu cuidado. Uhum. E no meu casamento foi muito forte porque eu olhei e falei, mãe, hoje eu tô casando e eu posso falar que a maldição foi quebrada. Que aquilo que você viveu no seu casamento eu não vou viver. Que aquilo que a minha bisavó, que a minha avó viveu, eu não vou viver. Hoje eu posso falar que eu sei como posicionar o meu marido e dar honra a ele. Eu sei como ser cuidada. Eu não preciso ser a mulher autossuficiente. Eu posso me permitir ser amada, ser cuidada, ser protegida, porque eu entendo que não existe um casamento, existe uma vida feliz se eu tento anular ou ser maior que ele, ou se ele tenta ser maior que eu. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu posicionamento. E esse foi o meu discurso pra ela. Eu falei assim, mãe, a maldição foi quebrada. A gente pode reescrever uma nova história. As futuras gerações, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, eles vão viver uma vida transformada, porque você pagou o preço. Então esse padrão de empoderamento, de anular o marido, de não se permitir ser cuidada, de ser uma pessoa intocável, sabe? Incorruptível. Eu quebrei esse padrão. E hoje eu sou a menina mais delicada, mais tipo, amor, eu preciso do seu cuidado, do mundo. Mas você não era. Mas eu não era. Eu era aquele coração de pedra que não você precisava. Escolheu, né? Intencionalmente. Todos os dias. Todos os dias eu falo, amor, eu preciso de você. Amor, eu preciso do seu cuidado. Amor, eu amo quando você me lidera. Amor, eu amo como você me protege. Mas isso foi um trabalho que eu fiz todos os dias, entendendo conscientemente e intencionalmente que eu não podia repetir esse padrão. Porque a maldição hereditária parou em mim. Amei, Ju, muito obrigada. Verdade. Ah, calma. O que torna a Júlia especial? Eu acho que torna a Júlia especial. Que tá tão claro aqui pra mim, mas eu gostaria de ouvir você. Eu acho que o que me torna especial é ter decidido viver uma vida que não é sobre mim mesma.
Não viver uma vida que gira em torno dos meus sonhos, dos meus prazeres, do meu futuro, mas viver uma vida para ajudar outras pessoas. Porque existe uma geração desesperada que precisa ser levantada, que precisa ser acordada. E o que me torna especial é decidir viver uma vida por propósito e não por proposta. Eu acho que é isso. Linda. Ai, prazer, obrigada pelo convite. Prazer todo meu, Ju. Você é mais do que especial.